Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Peso. No programa de hoje nós vamos falar sobre o santo grau da saúde, a qualidade de vida. A vida não é uma maratona, ela é feita de altos e baixos, mas o que importa é você estar constante. O que a gente traz hoje é um bate-papo incrível com a doutora Mariana Carvalho. Muito obrigado, Mari. Obrigada pelo convite, Flávio. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho sobre longevidade, qualidade de vida e trazer um pouquinho dessas experiências para cá. Legal. Mari, então assim, para a gente começar, eu queria que você falasse como você olhou para esse lado, né, da medicina, já que a gente na nossa formação tem esse olhar mais tratativo, uma medicina já de resolver, de contenção, né? Eu costumo dizer que a gente trabalhou muito e estudou uma medicina de contenção que pegava as doenças e tentava tratar. E esse novo olhar, né? Esse novo olhar que a medicina está tendo da prevenção, isso é uma coisa muito nova, é uma coisa que deu uma revolucionada. Você fez clínica médica, né? Fez geriatria, nutrologia. Me explica um pouco como foi olhar para isso. Flávio, foi uma história longa, mas vou fazer um resumo aqui para vocês. A gente tem um tempo, viu? Eu sempre fui pro lado da medicina curativa. Eu fui criada na medicina curativa, meu pai era cirurgião, então quebrou, consertou. Ortopedista é assim. Então eu fiz clínica médica, fiquei com aquela coisa do médico da emergência, de salvar vidas, da UTI. E aí trabalhei muitos anos no UTI em São Caetano, que lá a maioria dos pacientes são idosos. Então várias vezes eu dava plantão e ficava me perguntando por que essas pessoas vieram parar aqui? E às vezes por que essas pessoas vieram parar tão jovens? Porque para mim hoje um paciente de 60 anos, ele é jovem. E aí eu sempre me questionava e paralelamente eu sempre tive um estilo de vida muito saudável, porque na família do meu pai todos os homens tinham lúpus. E quando você vai estudar lúpus, ele é mais comum em mulher. E daí eu, na época, uns 15 anos de idade, eu comecei a ver tudo sobre lúpus e eu comecei a entender que o estilo de vida podia prevenir esse lúpus. Então, daí eu já mudei toda a minha vida. Só que eu não consegui enxergar como eu poderia fazer isso na vida dos pacientes. Foi então que meu pai teve uma pneumonia e em uma semana meu pai faleceu. E ele não conseguia sair do ventilador por falta de massa muscular. Ele não tinha músculo suficiente para sair do respirador e foi só piorando, piorando. E por trabalhar na UTI, aquilo ali me mexeu muito. E eu falei, não, eu cuido do final, por que eu não começo do início? E eu resolvi fazer geriatria porque eu comecei a entender que se eu consigo entender todas as doenças relacionadas ao envelhecimento, eu posso preveni-las. E aí, essa foi a virada de chave, que ainda é difícil porque você trabalhar e conscientizar as pessoas que pode ser evitado, que as doenças elas conseguem ser evitadas, é difícil. É difícil porque você vai mexer com a zona de conforto, né? E o Gödel, ele tem um teorema muito interessante que quando você faz parte de um conjunto, é muito difícil você avaliar ele, então é preciso que você saia daquele conjunto para que você externamente consiga ter uma visão mais de 360 graus. E a gente até mesmo como paciente percebe que você passa uma vida toda, às vezes trabalhando, você que tem uma rotina mais extenuante, uma rotina mais puxada, você está ali trabalhando e ali está cheio de atividades, está cheio de tarefas, e cuidando dos filhos, e no trabalho. Então você está dentro desse conjunto vida puxada, então você não consegue olhar e dizer assim, poxa, eu preciso de um cuidado, né? Eu preciso me reinventar, eu preciso conversar então sobre isso, preciso melhorar. E aí, Mari, vem aqui mais uma pergunta. Como é que esses pacientes eles chegam para vocês? Tanto lá na geriatria quanto na nutrologia e hoje nesse mix, né? São perfis de pacientes diferentes. Então, eu tenho os perfis de pacientes de São Paulo e eu tenho o perfil de paciente do Piauí.
Então, geralmente é um paciente no Piauí que me procura na nutrologia para uma performance, às vezes o emagrecimento. Eu tenho muito paciente já da doença também, não doença em si, mas assim um distúrbio intestinal, alguma coisa do tipo. O paciente de São Paulo, ele está preocupado se ele vai esquiar com 80 anos. Então, assim, ele está preocupado com quanto que ele tem de massa muscular, com a autonomia. E foi uma coisa, assim, bastante interessante para mim, uma virada de chave, foi a palestra que eu dei no BTG. Porque hoje em dia, quando você vai estudar sobre finanças, está todo mundo guardando dinheiro, né? Tá na moda guardar dinheiro, tá na moda investir. Mas e aí? Você não vai fazer poupança de saúde? Então, quando você vai pensar em longevidade, a gente hoje vai viver mais que 100 anos. Mas como é que você vai chegar nesses 100 anos de idade? Fica aí um grande questionamento. Eu quero chegar bem, eu quero chegar caminhando. Com 60 anos, 70, quero me reinventar, sei lá, mudar de profissão, fazer uma coisa diferente. Mas é para isso que a gente está caminhando. Mas tudo vai depender do que você faz hoje. Isso é interessante, porque assim, você colocando uma lupa sobre a medicina, sobre a saúde, você vê assim, e eu que sou um pai jovem, né? Você olha para o seu filho e diz assim... E você que por algum motivo não olhou tanto para a saúde, né? Essa é uma caminhada que a gente vem até com o auxílio da Mari tentando melhorar. Você diz assim, poxa, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero que ele cresça e ele sinta esses impactos que hoje eu com 30 e alguns anos, né? Deixa esse mistério no ar. Tô sentindo. Então você vai e faz o quê? Você observa, poxa, eu tenho que ajudar essa criança a comer bem, a praticar esportes, né? E aí essa lupa, ela aumenta, né? E aí você fala assim, da poupança de saúde. Esse é um conceito fantástico, né? E você começa a envelhecer hoje. Hoje, a partir do momento que você nasceu, uma certeza que você tem é que você vai envelhecer e que você vai morrer. São duas certezas da vida. Só que a gente não olha, porque dói olhar para isso. Dói olhar, saber que você vai morrer. E eu entrei em contato com isso com a morte do meu pai. Então eu achava muito bonito um médico acabado. Então eu achava lindo, eu falava assim, não, eu dei 72 horas de plantão no UTI, eu estou destruída. Estou destruída mesmo e estou destruindo a minha vida. Porque é o que a gente faz. Hora sem dormir, come qualquer coisa, o mecanismo de compensação eu mereço. Entubei 3 aqui, salvei várias, mereço uma pizza, né? Verdade. Então, é a síndrome do eu mereço, do médico cansado. Mas se você for atrás dos estudos, o médico morre mais cedo que a população. A mulher médica morre mais cedo ainda. Então, é algo a se pensar, algo a se refletir. Mari, e qual seria assim um parâmetro que vocês utilizam para, poxa, você está indo num caminho bom? O que é? E esse parâmetro, ele é multifatorial, né? Então, eu acredito que isso realmente, né? Hoje em dia tem vários parâmetros que a gente consegue analisar. Inclusive testes genéticos, avaliação de telômeros. Mas, ao meu ver, o melhor padrão ouro, massa muscular. Então, quanto mais músculo você tem, mais poupança de vida você tem. Então, quando eu pego uma bioimpedância de um paciente que ele tem pouca massa muscular, principalmente em membros inferiores, isso me assusta. E aí eu vou parar tudo na minha consulta. É o cambito. É o cambito. Para eu poder explicar, eu falei assim, olha, parou tudo. Você precisa ganhar massa muscular em membros inferiores, porque para você caminhar, para você ter autonomia, para você ter saúde, você precisa de músculo, principalmente em membros inferiores, em glúteos. E assim, é engraçado que o homem odeia agachar, né? O homem odeia leg press, odeia agachamento. Mas quando você caminha, você fica só em uma perna. E aí todo o seu peso fica em cima dessa perna. Será que você tem músculo suficiente para isso? E aí, quando você vai envelhecendo, é essa perna que vai te fazer ir ao banheiro, levantar da cama, sentar,
pegar um neto. Imagina que teu filho, ele vai viver também mais que 100 anos. E tu tem que pegar teus netos, tu vai ter que pegar teus bisnetos. Será que tu vai ter massa muscular o suficiente para isso? É isso que eu tento colocar e conscientizar meus pacientes. Que não é uma questão de estética, porque antes ficava na estética, né? Músculo é o bodybuilder. Não, músculo é quem tem saúde, quem tem autonomia, quem tem longevidade. Músculo é saúde, né? Músculo é vida, né? E você vê, realmente, você falou aí, do membro inferior, né? Tem alguns estudos, eu li um recentemente, que fala que quanto mais músculos em membro inferior, a sua longevidade é maior, porque você tem mais força, mais condições de ter e exercer a sua autonomia, né? E a autonomia é um ponto interessante, né? Porque esses pacientes com o envelhecimento, e o envelhecimento nada mais vai ser do que o passar do tempo, Sim. né? E você quer passar um tempo com mais qualidade, com a sua atividade sexual em dia, com tudo isso, né? E como que são esses protocolos, né? Como que você, hoje, com essa visão mais moderna da geriatria associada com a sua formação de nutrologia, como é que você está fazendo essa esteira desse teu paciente que ele começa hoje, mas isso vai... ele vai prolongando. Então, recentemente eu tive uma paciente de 83 anos que chegou lá. E a família crente que ela não ia ganhar massa muscular, porque as pessoas, elas têm essa cultura passou dos 60 anos, não ganha mais massa muscular. Ela chegou para mim, ela nem sentava na cadeira sem apoio. Hoje ela levanta, senta e vai. Então, no início, eu preciso acompanhar mês a mês. Eu preciso saber o que ela come, quanto de proteína ela come, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de uma equipe multidisciplinar toda comigo, apoiando esse paciente até eu ir soltando a mão dele aos poucos. Mas é um processo de educação, de altos e baixos. As pessoas, elas têm até a gente já conversou uma vez, que as pessoas acham que é só uma ladeira, só subindo, só dando certo. Deu errado, larguei tudo. Não, altos e baixos, e vai melhorando. Mas a tendência é ser um acompanhamento contínuo. Entendi. Legal. Mari, tu tem dividido muita agenda entre Teresina e São Paulo. Como é que tá isso aí? Conta pra gente. Vamos lançar em primeira mão, né? Eu tô de mudança para São Paulo. Eu mudo em julho. Na verdade, de junho para julho. E porque fica mais fácil a logística, então vou concentrar meus pacientes durante uma semana aqui, até porque aqui eu já tenho uma equipe multimontada, junto com o Carlos Portela, então tenho o pessoal da fisioterapia, tenho o pessoal da nutrição, tem a fisioterapia com o Kelson também, então já roda tudo sozinho, eu não preciso estar tanto aqui. E vou ficar em São Paulo durante as 3 semanas e continuar o atendimento, o segmento lá. Que em São Paulo as pessoas procuram muito por um envelhecimento saudável, assim. É uma procura muito forte, a questão do envelhecer bem, da autonomia, dessa coisa de saúde, não tanto estética mesmo, eu preciso de performance para acordar bem, para ter boas decisões, uma boa noite de sono, então é muito forte. Interessante. Mário, vamos lá. Você falou do protocolo, como é esse novo olhar. E me diz assim, para a gente ficar, para quem está assistindo, sentir mais palpável, como seria assim, 24 horas, né? O que seria um 24 horas ideal? O cara acordou, faz o quê e tal. Não que seja uma receita, Sim, tá? Que não é uma receita não de uma receita, mas para poder chamar a atenção para alguns pontos aí que eu acho que vão ser bem interessantes para quem está vendo a gente. É engraçado que eu fui criada numa casa que a minha mãe sempre foi muito saudável. E pra mim todas as pessoas faziam a mesma coisa que eu. E aí quando eu me casei eu descobri que não é bem assim. Então vamos para uma rotina saudável, o melhor dos mundos. Então você acorda, tira um tempo pra você, faz um bom café da manhã. Mas antes disso, você tem que ter um momento de espiritualidade. Isso até vai prevenir doenças. Quando você não precisa ter uma religião, você não precisa ir para uma igreja, mas você precisa ter uma espiritualidade, pensamentos positivos. Você precisa ter uns 3 minutinhos ali de foco. Foco 100%. Meditação, ou numa música, ou uma leitura.
E aí você iria para uma academia, seria o melhor horário. Nem sempre eu vou, ontem eu fui treinar à noite, então isso seria o ideal. Depois você iria para o treino, porque você tá com seu metabolismo acelerado, já entrou em conexão com o ser superior, e aí você iria treinar. Comida, o que eu como? Meus pacientes perguntam muito, comida de verdade. O que é comida de verdade? É o ovo que vem da galinha, é o cuscuz que vem do milho ou do arroz. Você sabe de onde é que vem? Eu não sei produzir um biscoito creme cracker. Sim. Então, eu não comeria no meu café da manhã. Entendi. Entendeu? Então, o que eu sei produzir, de onde vem, eu comeria. Uma tapioca vem da mandioca. Entendi. Então, uma tapioca com ovo e uma fruta. E aí, você vai trabalhar ou estudar, faz um lanche, uma fruta, um iogurte, um almoço, arroz, feijão, carne, salada. É o básico que funciona. À tarde, um lanche. E aí, dormir cedo. As pessoas acham que é importante dormir. Ah, eu durmo 8 horas por dia. Tá, que horas? Ah, 8 horas por dia. Eu vou dormir 2 da manhã e acordo... O quê? Não é bem assim. Então, você tem que dormir no horário. Nós fomos feitos com horários específicos. Então, a gente tem secreções específicas de hormônios. Então, você precisa jantar cedo, no máximo 9 da noite. E às 10, no máximo 11, você está dormindo. Porque a secreção de melatonina, ela é secretada no máximo lá para as 10h30. Então, você precisa dormir bem. Por quê? Porque você vai prevenir Alzheimer, Parkinson, doenças crônicas. Então, pensando em envelhecimento saudável, você tem que ter uma rotina. Ah, mas aí as pessoas vêm com a desculpa. Tá, o seu organismo não tá nem aí, infelizmente. Não, e é assim, super interessante isso. A gente recebeu aqui o Carlos, um abração, Carlos Portela, que também integra esses times, vocês são parceiros. E a gente vê o quê? Que hoje a discussão é sobre esse estado inflamatório, né? Hoje você se discute assim, você está inflamado, vai prejudicar o teu corpo, né? Sim. Isso vai gerando, e aí você chega lá no Alzheimer, você chega nessas doenças crônicas que eventualmente tem um controle, né? Sim. Você não consegue reverter um processo, né? E como é que muito se fala assim, coisas que você pode fazer para prevenir um Alzheimer, por exemplo? O frustrante de tratar o Alzheimer é não curar. Mas o bacana é que ele tem prevenção. E a prevenção é muito fácil, é a mudança do estilo de vida. Então, essa coisa da inflamação e tudo mais, nós desinventamos a roda. A gente tinha uma rotina que era para ser seguida e a gente meio que desinventou. A gente inventou de dormir muito tarde, a gente inventou tela, a gente inventou o industrializado, a gente modificou o açúcar e tudo isso inflama. E aí eu vejo muita gente na internet, não, esse negócio de inflamação é moda, não existe. Tem um capítulo da geriatria que é o inflammaging. Então, a partir do envelhecimento, ele vem dessa inflamação crônica. Você tem como diminuir. Claro que você não vai parar. Vou dar um freio no envelhecimento. Mas você tem como desacelerar. Você tem como diminuir a secreção de radicais livres pelas suas células. Então, esse é um momento de evitar doenças crônicas, como o Alzheimer. E aí você consegue evitar o Alzheimer da mesma forma que você evita o Parkinson, da mesma forma que você evita a hipertensão, o diabetes. Como? Mudança de estilo de vida. Então, quando você pega o Lancet, que foi um artigo que saiu sobre a prevenção das demências, você vai ver lá. Atividade física, alimentação saudável, não ter doenças crônicas. Então, você vai ver lá mudança de estilo de vida. Por isso que essa questão da medicina do estilo de vida é tão forte. Porque ela previne doenças. Só que a gente quer uma pílula mágica. Nós não queremos mudar hábito, porque mudar hábito é muito difícil. Então, esse é o ponto-chave do negócio. Eu acho que essa pílula mágica, Mari, assim, se você pegar essa pílula, assim, vou abrir um pote e vou beber uma pílula mágica, ela muito estaria relacionada a como a gente veio na vida, né? O que nos move, isso é uma coisa que eu falo muito com a Kelly, e aí vem um insight, assim, sobre, olhando toda essa tua trajetória, sobre o teu propósito, né? O que você... Hoje, o que move a Mari, o que é o teu propósito nessa caminhada? É engraçado que eu não sabia qual era o meu propósito.
durante anos eu fiquei muito perdida. E aí, durante uma palestra, eu comecei a falar, e aí me filmaram e chegaram pra mim. Foi a Karim Paiva, ela falou assim: Mari, esse é o teu propósito. Eu preciso ensinar as pessoas que se elas mudarem o estilo de vida, elas vão ter um desfecho diferente do meu pai. Porque foi algo que mudou a minha vida, perder o meu pai, que era o meu exemplo de médico, em quem eu me inspirei a vida inteira. Então, meu propósito de vida é mostrar para elas que elas conseguem mudar. A chave está na mão delas. Então, é muito simples, mas basta a gente querer. No início vai ser difícil, mas se você quiser mudar, e toda vez que um paciente chega para mim, isso foi uma amiga minha de São Paulo que falou, a Tiziana, que é dermatologista. Eu entrei, lá nós temos um lugar onde ficam todas as médicas. Aí eu entrei e vocês não sabem, a paciente disse que mudou. Aí ela falou assim: Mari, parece uma criança quando dá um doce. Então, esse é meu propósito de vida. E falando em propósito de vida, eu acho que uma pessoa, ela tem sonhos e ela tem vida quando ela tem propósito. Qual é o teu propósito? É interessante tu me perguntar isso, sabe? Eu acho que o propósito ele passa bem por essa virada de chave, né? São momentos em que você se vê ali, sai da sua zona de conforto e você passa a enxergar. Durante muito tempo, você conhece bem a gente, né? Eu sempre ali com a Kelly vendo o trabalho dela, né? O trabalho dela na obstetrícia. E eu via que a anestesia como um todo era um meio muito bastidor, obscuro, né? Muito de bastidor, muito que as pessoas não entendiam. Então eu fui procurar me reinventar e hoje eu acredito que o meu propósito é levar esse conhecimento sobre a anestesia, né? Impactar a vida dessas pessoas e tornar essa anestesia muito mais palpável, muito mais próxima. Tirar essa história do medo, afastar isso das pessoas e, de certa forma, dar o brilho que a anestesia merece. Porque, afinal de contas, desde essa evolução é que a gente consegue operar, é que a gente consegue desenvolver. Então, o meu propósito de vida na parte profissional seria esse foco, né? Do ponto de vista da vida como um todo, olhando abrangentemente, o meu propósito é fazer com que o Lucas seja uma pessoa cada vez melhor, seja mais espiritualizado, seja uma pessoa que contribua com o outro, né? Então a gente tem o propósito, ele é algo assim que ele pode ser multifacetado, né? E eu acho que o propósito você vai descobrindo com o tempo. E ele pode até mudando, assim. Tu sempre foi um bom comunicador. E essa coisa de falar sobre anestesia é muito bom. Porque um dia desses eu estava até conversando com o Ícaro, falando sobre acesso central. Eu falei assim, não, eu ia fazer um central, mas ela estava com medo mesmo, era da anestesia. Aí ele, tu ia furar a mulher, mas o problema era só a anestesia. Isso é interessante, sabe? Porque a gente vê isso muito, muito no dia a dia, sabe? Já tive pacientes assim na consulta pré-anestésica, que é um momento fundamental, que sentou aí do outro lado, né, no hospital, e começou a chorar. Eu vou morrer. E eu disse, mas por quê? O que é isso? Não, eu vou fazer uma anestesia geral e eu posso morrer. Então muitas pessoas têm esse link. Por quê? Porque antigamente a anestesia você fazia e ela era obscura. Você tinha que palpar uma artéria, ver a saturação da pessoa pela coloração da mucosa, né? E hoje você tem, como voar de avião. Você tem vários monitores, você consegue agregar... Muita tecnologia, né? Muita tecnologia para o controle absoluto. Não é à toa que a anestesia foi a especialidade médica que mais avançou em segurança do paciente. Com certeza. Eu lembro que quando eu fui fazer a apendicite lá no São Luís, eu acordei toda suja do bis, né? Que é para ver a profundidade da anestesia e tem toda essa... Foi uma experiência. Como foi a tua experiência com a anestesia? Eu nem lembro o que aconteceu. Assim, é muito tranquilo. Porque cheguei lá, o anestesista falou comigo, eu tava em pânico, porque era o teu casamento, que eu já não ia. Tu perdeu, né? Eu perdi. Pois é. Aí cheguei lá, já tava em pânico, não queria operar e tudo mais.
O anestesista explicou tudo o que ia acontecer. Eu só lembro que eu acordei já e apagou. E apaguei. E assim, tranquilo. É verdade. Eu também tive uma experiência, né, de operar um apendicite, né, lá em São Paulo também. E eu me lembro perfeitamente da Luciana, que é uma colega, colocou a medicação, mas não abriu o soro. Aí eu disse, olha, você tem que abrir o soro. Quando eu abri, já foi apagando e já acordando depois lá na recuperação. Então, assim, a anestesia ela é tranquila. E as medicações hoje que as pessoas oferecem, né, que a gente tem no arsenal, são medicações com metabolismo muito mais fisiológico, são metabolismo mais seguro, né? Rápido e confiante. Mari, então aqui para a gente conseguir avançar, né, eu acho que está muito bacana. Eu acho que essa questão da longevidade e de você ter um olhar, um enfoque para a sua saúde é o mote hoje, né? A nova medicina, o futuro, é simplesmente voltar para o mais antigo, né? E Hipócrates falava, o teu alimento é o teu remédio. Sim. Então, acho que a partir daí você vai ter que focar... Eu acho que a gente bagunçou tanto que a gente vai ter que voltar lá naquela coisa do desligue, do acalma, do come o alimento lá da planta e tudo. Nós estamos voltando. Vamos ter que reaprender a ser gente. Reaprender a ser gente, é um resumo, é esse. É verdade. Mari, me diz uma coisa. Manda uma mensagem para quem está vendo a gente aí, para esses acadêmicos. A gente tem um público muito grande aqui dos acadêmicos. Como é que você vê essa medicina do futuro e o que é que você orientaria eles a olhar, né, com essa visão inovadora que você tem? Primeiro, de tudo, eu acho que saia da caixa. Eu acho que quando nós vamos para a faculdade, nós somos instruídos a fazer A mais B mais C, e quando você sai da linha do que estão te mandando fazer, você é criticado. Então, não tenha medo de críticas. Vá atrás do seu propósito. Se tem uma pessoa que não tem medo da zona de conforto, sou eu. E não fiquem na zona de conforto. A zona de conforto é muito chata. Vão atrás, critiquem, estudem. Não sejam aquela pessoa que só absorve o que o professor falar. Será que é isso mesmo que ele falou? Vá atrás de saber a sua versão, no que você acredita, na sua verdade. Então, eu fui atrás da minha verdade. Então, enquanto todo mundo me falava, ninguém tá nem aí em prevenir doença, ninguém tá aí em hábito de vida, ninguém tá aí para isso. Mas é o que eu acredito. Então, escutem o interior de vocês, estudem muito, 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 muito. Quando você quer sair da caixa, você tem que estudar muito mais do que quem tá dentro. Bacana, bacana. E assim, quando você fala em sair da zona de conforto, né, é você sentir dor, né, é você se motivar, é você ir para frente de uma câmera dessa e falar, mesmo você sendo tímido, é levar essa mensagem para frente, é você procurar ser um ser humano melhor dentro da sua vida, né? Logo quando eu comecei no Instagram, eu fazia os meus vídeos, eu ia caminhando pelo hospital e era, a blogueira, não sei o que, E aí tem gente que escuta a crítica, absorve e para. Geralmente, quem tá te criticando não tem a coragem que você tem. Então, é só continuar. Só ter constância, que depois você vai ser reconhecido pelos seus atos. Só faça a coisa certa. Não faça nada errado. E continue. Legal. Bom. Pessoal, esse foi mais um Papo de Peso. Que maravilha poder contar com sua presença aqui, Mari. Muito obrigado. Obrigada também. Foi um prazer estar aqui. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, segue o canal, compartilha com aquele amigo que você sabe que está precisando dar uma melhorada na qualidade de vida, né? E um abração.